E aí, eu queria tirar aqui mais algumas lições do texto bíblico. O que a gente pode aprender mais com esse texto bíblico? Falei tanto já, mas deixe-me dizer mais algumas coisas. Em primeiro lugar, irmãos, aprendemos que o discurso, ou a ortodoxia, ou a nossa profissão de fé, ou o nosso discurso, deve estar a serviço da vida e não o contrário. Coloque aí, a serviço da vida. O discurso, a nossa profissão de fé deve estar a serviço da vida. A serviço de quê, irmãos? Da vida. Diga bem forte, a serviço de quê, queridos? A serviço da vida e não o contrário. Contudo, irmãos, o radicalismo ortodoxo era entendido pelos fariseus como a pretensa pureza doutrinária, a verdade absoluta, de modo que, segundo a mesma lógica, muitos ainda hoje confundem zelo com extremismo. São coisas distintas. Cuidado com excesso, são coisas diferentes. Piedade com legalismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os discípulos, irmãos, chegaram famintos da viagem num dia de sábado. De repente se depararam com a linda e maravilhosa plantação, uma lavoura de cereais, e não contaram história, não lembraram da ideia do sábado, nem do dogma, nem da religiosidade, e não contaram história, e começaram a colher espigas, e começaram a encher a barriga, e começaram a se saciar, felizes da vida. E aí os religiosos ficaram furiosos, indignados. Sabe por quê? Porque, segundo a rígida tradição farisaica, o correto era morrer de fome a violar a lei. Já pensou, querido? A que extremo a religiosidade pode levar uma pessoa? Por isso eles disseram a Jesus, os teus discípulos fazem o que não é lícito, não é permitido no sábado, e a gente diz, olha, para com esse negócio, e eles comem. Imagina só aquela cena, né? Chega os discípulos, um batalhão, né? Uma multidão de gente morrendo de fome, e está lá um ou outro religioso tentando impedir que eles matassem a fome, né? Sai daí, aí pegava outro pedaço, afasta, e avançava e voava em cima do cereal, e matava e saciavam a sua fome. O que os discípulos faziam, irmãos? Simplesmente tentavam sobreviver, tentavam matar, tentavam saciar a própria fome. Aí eu volto agora para aquela história do Rubem Alves. A ética farisaica era justamente aquela da contemplação das estrelas perfeitas, imutáveis, a letra toda arrumadinha, porém distantes e mortas. Era uma ética rica em doutrina, mas pobre em sensibilidade. Portanto, de tão fascinados com a lei, os fariseus desprezaram a vida. Aprenderam a letra, mas esqueceram o conteúdo, esqueceram a essência, esqueceram a sensibilidade, esqueceram o amor. Consequentemente, ao invés de consolarem, oprimiam os inocentes e menos favorecidos. Os religiosos deslumbraram-se tanto com a ideia de céu, que não mais se lembravam do cheiro da terra, e pelo muito buscar o divino, desprezavam as pessoas. Agarraram-se tanto aos dogmas que se negaram ao socorro, e de tão religiosamente corretos, esqueceram a possibilidade de arrependimento, assim como não admitiam terem perdido a doçura. Você continua sendo um discípulo doce? Pergunta aí para a pessoa ao seu lado. E aí, você continua sendo doce, amável, amoroso, sensível, atento, solidário? Irmãos e irmãs, se esta é a sua ética, a ética dos fariseus, é possível que de tão perfeito, de tão certinho, de tão religiosamente correto, você não consiga perdoar mais as pessoas, nem a si próprio. Tem gente que cobra de si um padrão tão grande, que vive um conflito interior.
Tem gente que, aqui talvez tenha alguém que ainda não perdoou a si próprio. E como resultado, talvez esteja cobrando de si um padrão ainda maior de perfeição, e por não alcançá-lo esteja se tornando uma pessoa frustrada, uma pessoa amargurada, uma pessoa depressiva. Quem sabe você não admite, mas por você se trancar no seu mundo de santidade e intolerância, muitas pessoas que antes eram as tuas amigas, talvez estejam sendo afugentadas por você mesma. Às vezes a pessoa está tão azeda, tão amarga, que quando a gente se aproxima, a gente percebe o clima pesado. Tem gente que só reclama da vida. A vida não presta, é sempre um azedo, um azedume. E aí, de tão negativa, de tão reativa, de tão pessimista, de buscar um padrão que ela jamais vai alcançar, ela contagia as pessoas da mesma forma. Inclusive, por causa da autojustiça, muitos tornaram intragável ou insuportável a própria existência. Quando chega no final do ano, tem gente que não vê sentido para o Natal. Quando vem o Réveillon, parece que é pior. E a pessoa fica perguntando assim: puxa, que coisa estranha, esse tempo é um tempo que as pessoas falam de paz, de amor, mas eu sinto algo estranho, eu sinto tristeza. Algo está faltando. A vida não é feita de grandes momentos, de grandes realizações. Deus dá a dose certa a cada alvorecer. Mas é preciso que o coração esteja sensível para a gente perceber as gotinhas de orvalho da graça que Deus derrama sobre cada um de nós, sempre e sempre. Segundo Mateus, irmãos, a insensibilidade era tão aguda e violenta que após uma pessoa ter sido curada por Jesus, ter sido abençoada, restaurada no sábado, os homens da religião predominante, dominante, hegemônica, começaram a armar uma maliciosa trama para destruir Jesus. Qual era o mesmo motivo para tanto ódio, irmãos? Ter curado uma pessoa, ter abençoado uma vida. A questão aqui não é se faço ou não faço no sábado, mas se mesmo infringindo o sábado eu consigo fazer o bem. Apesar de transgredir o dogma, aí vem algumas questões importantes: a vida será preservada, a dignidade humana será resgatada, mesmo eu tendo toda a razão, vale a pena perdoar quem me ofendeu, custando a minha humilhação, ou mesmo que eu tenha que descer. Vale a pena, irmãos, reatar uma grande amizade. Eu assisti aquele filme belíssimo, Quarto de Guerra, né? Irmãos, a intercessora disse uma frase que ficou. Ela disse o seguinte: olha, mais ou menos assim, eu vou, claro, com as minhas próprias palavras, vale a pena perdoar, sabe por quê? Por causa da graça. Não é porque você merece, não. Não é porque eu tenho razão, não. É porque a graça de Deus está sobre nós. Por isso que vale a pena perdoar. Não é porque eu estou correto, não. Não é porque eu estou cheio de razões, não. Não é porque eu conheço a Bíblia, não. É porque a graça de Deus me sustenta. Eu não mereço o sacrifício de Jesus. Ninguém merece, mas a graça de Deus nos alcançou. É graça, não é mérito. Você não vai perdoar porque você é o certo ou o errado. Você vai perdoar porque você tem a graça de Deus sobre você. Vale a pena reatar uma grande amizade? Vale. Debaixo da graça vale. Por isso a palavra de Deus nos diz: mais agrada a Deus a misericórdia que o sacrifício. Acima de uma teologia bem elaborada, Deus se alegra, Deus se compraz com um coração cheio de compaixão. Maior que a oferta, irmãos, é o perdão. Diga comigo: maior que a oferta
Diga em voz alta: maior que a oferta é o perdão. Diga mais uma vez: maior que a oferta. Mais forte: maior que a oferta é o perdão. Para além do culto, é importar-se com as pessoas. Mais que uma música bem executada, bem elaborada, é estar de bem com meu pai, minha mãe, meus irmãos que estão aqui, a minha cunhada, minha sogra, meu sogro, e assim segue a restauradora lógica do reino de Deus. Amém? Amém. Irmãos, no tempo de ministério, eu nunca fui tão feliz na minha vida e nunca sofri tanto. Foi o tempo que eu mais sofri. Eu tive um AVC temporário, eu tive uma paralisia facial, eu tive uma estafa aguda, eu tive que me tratar com neurologista, eu tive que me tratar com fisioterapeuta para não ficar com sequelas. Eu fiquei 45 dias longe desta cidade. Eu não queria ver as pessoas da minha comunidade, eu não queria ver a liderança, eu não queria ver ninguém. Eu fui lá para Anápolis e eu disse para Deus e para mim mesmo: eu não quero mais saber de ministério, eu não preciso estar à frente de igreja para ser crente. Aí Deus falou ao meu coração e disse que a graça me basta. A graça nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tanta gente me fez mal, irmãos, vocês não têm noção. Eu estou indo lá para o Mato Grosso, mas eu quero falar com cada uma delas e dizer para elas: sabe o quê? Eu te perdoo em Cristo Jesus. Eu te perdoo porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Eu perdoo a sua maldade porque a graça de Deus está sobre mim. A despeito de mim, a despeito das minhas falhas ou das minhas virtudes, eu te perdoo. Amém? Outro importante alerta do texto neotestamentário é que podemos, complete no seu esboço, podemos libertar as pessoas se permitirmos viverem a própria singularidade. Podemos libertar as pessoas se permitirmos viverem o que, irmãos? A própria singularidade. Eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado o seguinte: você é especial porque você é único. Como você, só existe você. Diga para ela: como você, só existe você. Você é único. Não existe essa palavra, mas eu vou dizer: você é inclonável. Como você, só tem você. Deus te fez único, Deus te fez singular, e este bem é irrevogável. Deus te fez lindo, maravilhoso, abençoado, e depositou a graça dele sobre a tua vida, e glória a ele por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é singular, você é único, marca registrada dos céus. Você é lindo. Você é único, singular. Então coloque aí: podemos libertar as pessoas se permitirmos viverem a própria singularidade. Queridos, eu assisti ao filme Mar Adentro. Anote esse nome aí: Mar Adentro. Este filme retrata a história verídica de Ramon Sampedro, que aos 26 anos de idade ficou tetraplégico. Olha só, aos 26 anos, depois de um mergulho mal sucedido em águas rasas. Quem tem mais ou menos essa faixa etária aqui? Na casa dos 20. Quem é da casa dos 20 aqui? Tem um bocado. Tem mais para o meu lado do que para menos, né? Tem mais para enta do que para menos. Irmãos, olha só, esse filme retrata a história de um homem que, no auge da sua vida, mergulhou em uma água rasa, fraturou a coluna e ficou tetraplégico. Para Ramon, que é o personagem, é uma história baseada em fatos reais,
Viver confinado numa cama, castrado de sua completa liberdade, era uma angústia silenciosa, solitária e amarga. Sabe o que ele resolveu fazer? Diante desse caos, ele decidiu lutar na justiça pela eutanásia. Vocês sabem o que é eutanásia? Ele queria que as pessoas encerrassem a sua vida. O seu último desejo, o seu último sonho era simplesmente encerrar os seus dias de vida. Aí eu quero fazer uma conexão desta história com o texto de Mateus, porque eu tive a impressão de que os fariseus ou nunca sentiram fome, né? Ou nunca tiveram necessidades, ou eram completamente insensíveis. Os discípulos, por tentarem saciar a própria fome, e o doente, por ter sido curado por Jesus, ambos no sábado foram, vocês já ouviram a história, severamente censurados pelos religiosos. Por quê? Porque para eles, irmãos, a letra precedia a vida. Mas lembram aquele texto maravilhoso, aquele texto das Escrituras Sagradas, aquele texto que diz que a letra mata? Diga comigo, a letra mata. Diga forte, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, a insensibilidade mata, a intolerância mata, a falta de misericórdia mata, o legalismo mata. Mata o quê? Mata a amizade. A falta de misericórdia mata o quê? Mata a comunhão, mata a paz. A falta de sensibilidade mata o quê? Mata a amizade, mata a alegria, mata o sorriso, destrói o corpo, mas o Espírito vivifica. O Espírito faz viver, e o Espírito é Deus, e Deus é amor. O amor produz vida. Amém? Quem é de Deus aqui? Aleluia. Se você é de Deus, ame. Amém? Se você é de Deus, se somos de Deus, amemos. Voltando ao filme, estou quase concluindo, me vi tentado a tomar o lugar de Ramon. Ora, o camarada estava tetraplégico, e aí eu pensei, eu acho que eu vou resolver o problema desse camarada. Do meu jeito. Só, irmãos, que percebi que a gente pode cair na armadilha da intromissão. E não permitir que as pessoas nutram ou cultivem a própria singularidade. A gente tem que ficar em alerta, porque por mais intencionados, a gente não pode sufocar ou manipular o desejo alheio. Por mais que eu queira te ajudar, eu não posso castrar a sua liberdade de escolha. Eu posso te dar um conselho, eu posso te orientar, mas eu não posso forçar você a fazer o que eu acho que você deve fazer. E aí, a gente precisa lembrar que mesmo que teologicamente corretos, jamais nos foi concedida a prerrogativa, ou o direito, ou a autoridade de interferir no destino e na liberdade alheia, na liberdade das pessoas. Eu não tenho autoridade de interferir na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões. O pastor não tem essa autoridade. Eu não tenho autoridade. Eu estou aqui ministrando uma reflexão, mas você vai decidir se esta palavra é para você ou não. Amém, queridos? Uma última lição. O que mais a gente pode aprender com o texto bíblico? Eu aprendo, irmãos, que carecemos, necessitamos exercitar, complete por gentileza, a compaixão. Necessitamos, carecemos exercitar a compaixão. Por quê? Porque ela nos faz perceber o sofrimento dos outros e enxergá-lo como se fosse nosso. Isso é compaixão. Enxergar o problema do outro como se fosse nosso. Sofrer com compaixão. Nós precisamos ser compassivos. Nós precisamos exercer a compaixão.
Porque aí a gente começa a enxergar o sofrimento dos outros, enxergá-lo como se fosse nosso, comigo. Se esquecermos a virtude da piedade, poderíamos colocar a piedade aqui também como uma palavra muito próxima da compaixão, dificilmente, se não formos piedosos, dificilmente não assumiremos posturas, o que, irmãos? Egoístas ou arbitrárias. E aí, presta atenção nesta declaração. Ao fazer certas transferências, sabe o que é transferência? Eu estou aqui e transfiro a minha vontade, eu quero que meu filho seja exatamente como eu quero que ele goste das coisas que eu gosto, eu quero que ele vista as coisas que eu visto, eu quero que ele coma o mesmo prato que eu saboreio, eu quero que ele frequente isso é uma transferência, não é? Aí, ouça bem o que eu vou dizer. Ao fazer certas transferências, não raro sou seduzido a concentrar o meu pensamento naquilo que vejo de mim mesmo no outro, ao passo que termino por enxergar ainda menos o outro, desprezando as suas próprias vontades, os seus desejos, os seus anseios, as suas virtudes, a sua singularidade, as suas peculiaridades. Vou dizer de outra forma. E aí eu acredito que tem um slide. Querer que sempre a minha vontade prevaleça, leia comigo em voz alta. Querer que sempre a minha vontade prevaleça pode engessar ou esfriar a minha sensibilidade e me fazer menos solidário. Entenderam, irmãos? Vamos dizer de novo. Querer que sempre a minha vontade prevaleça pode engessar ou esfriar a minha sensibilidade e me fazer menos solidário. Deixa eu dizer aqui uma outra coisa importante. Muitas vezes, irmãos, as cobranças, muitas vezes as nossas transferências, as transferências de conflitos, muitas vezes as cobranças, sabe o que são as cobranças? Tem gente que cobra muito, né? Olha, normalmente quando a pessoa cobra muito é porque ela tem muito problema. Normalmente quando a pessoa vê problema em tudo é porque ela é a problemática na história. Observe bem. Normalmente quando você cola numa pessoa que ela começa, não porque o culto não foi bom, porque a palavra demorou, porque não sei, pode ter certeza, o problema é nela, não é no culto, não é na celebração. Muitas vezes as cobranças são projeções ou transferências de conflitos, pecados ou falhas de caráter que nós mesmos não domamos. E aí nunca esqueci da seguinte ilustração, preste atenção, você vai me responder. O que você faria se aquela irmã abençoada que está ali abrisse aquela porta e entrasse uma modelo com uma micro saia, igual aquela situação que aconteceu lá naquela faculdade? E viesse por aqui e sentasse no primeiro banco e cruzasse as pernas. O que você faria se entrasse por esta porta uma garota com micro saia? Aí aprendi com um pastor, amigo meu, há 3 opções. Eu estou falando de sensibilidade. Eu estou falando de misericórdia. A primeira opção, o religioso cobre com mais roupa, né? O religioso, misericórdia, né? Cobre, joga aí um pano, né? Cobre essa nudez. O religioso cobre com mais roupa. E o legalista? O legalista vai para a lei, o legalista pune, apedreja. Mas o discípulo converte o olhar. O religioso cobre com mais roupa, o legalista pune, mas o discípulo converte o olhar. Amém? Irmão, quando nos deparamos com certos conflitos, temos sido mais reativos ou mais proativos? A gente se concentra mais no problema ou na solução? Quando você vê um problema, o que vem à sua mente? Ficar remoendo o problema ou pensar na solução? Escute bem, se o nosso culto não nos transforma radicalmente em servos ou em pessoas mais solidárias e amáveis, este é o momento oportuno para tanto questionar a real qualidade da nossa devoção, como para repensar sobre quais bases temos edificado a nossa espiritualidade.
E eu vou dizer uma coisa mais séria agora. Eu já estou prestes a encerrar. É preciso a gente colocar na mente a seguinte verdade. As nossas regras, eu acho que tem um slide aqui. Diga comigo, nossas regras ou convicções cristãs ou religiosas fazem um desserviço quando as utilizamos sem levar em conta a singularidade das pessoas. Escute mais o que eu vou dizer. Até uma verdade dita sem respeito ou desprovida de compaixão pode ser tão cruel e destruidora quanto uma mentira bem contada. Depende do jeito que você vai dizer. Uma verdade pode destruir tanto quanto uma mentira bem contada, irmãos. Depende de como colocamos as coisas, com ou sem misericórdia. Logo, irmãos, por mais correta que seja a ética que eu professo, ela não me autoriza a trucidar as pessoas com palavras e preceitos. Ao contrário de muitos crentes que se dizem cheios do fogo, ou muito espirituais, Jesus não se concentra, não se atém à contemplação das estrelas. Sabe por quê? Porque os olhos de Jesus estão postos sobre vocês. Os olhos de Jesus estão postos nas pessoas e na possibilidade de suprir as suas necessidades. Sabe o que importa para Jesus? Você. Ei, Deus não desistiu de você. Ei, Deus não desistiu de você. Querido, diga para a pessoa do seu lado: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Só mais alguns detalhes, irmãos. Jesus permite a você que você discorde até dele. Sabia disso? Que você não concorde nem com ele. Você sabia disso? Como é que é o nome disso na palavra? Livre-arbítrio, livre escolha. A ética do Mestre, a ética de Jesus sempre dialoga com respeito e admite que todos nós somos singulares, de modo que ele não castra, não rouba a nossa liberdade. Você é livre para não concordar com esta palavra, você é livre para não querer Jesus, você é livre para não aceitar o que eu estou dizendo para você. Mas o fato é que ele não desiste de você, mesmo que você não concorde com ele. Sabe aquele momento que você planejou, arquitetou, fez a coisa bem bacaninha e não deu certo, e de repente vem aquele sentimento de frustração, e você olha para cima, ou sei lá, você fecha seus olhos e diz: Deus, por que comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus entende a sua raiva, Deus entende a sua indignação, Deus entende o seu dilema, Deus entende o seu questionamento. Ele não fica com raiva de você, não. Ele continua te amando, Ele continua sendo gracioso. Se você chegou hoje aqui dizendo: poxa vida, comecei 2016 do jeito que eu não queria começar, e deu tudo errado, e as coisas não estão andando, pode ter certeza, Deus te entende. Deus entende a sua luta, Deus entende o seu questionamento, Deus entende a sua indignação. Deus não desistiu de você. O que é mais importante nisso tudo é você. Sabe, Jesus me lembra o jardineiro. Sabe por quê? Porque ele também teve medo de morrer, não é? Por isso ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele confiou em Deus. Ele confiou na boa e perfeita vontade de Deus. Ele sabia com quem estava lidando. Por isso ele concluiu dizendo o quê? Contudo, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Foi por causa dessa ética que Jesus decidiu ser gente a ponto de sofrer conosco a nossa dor. Para nos resgatar da desgraça eterna, Jesus teria de pagar a dívida em nosso lugar,
por isso ele não desistiu da cruz, a sua escolha foi radical, por isso você e eu estamos aqui. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Diga comigo, Cristo em nós, esperança da glória. Diga mais forte, Cristo em nós, esperança da glória. Eu estou aqui porque Ele me ama, eu estou aqui porque Ele é misericordioso, eu estou aqui porque Ele foi radical na sua escolha, eu estou aqui porque Ele não largou a cruz e foi até o Calvário e derramou a sua última gota de sangue. Nós estamos aqui porque Deus não desistiu de nós, portanto Cristo em nós, esperança da glória. Que tal a exemplo do Mestre sermos mais compassivos, amém? Que tal a exemplo de Jesus sermos mais sensíveis? Que tal a exemplo do Mestre respeitarmos mais a singularidade das pessoas? Lembre-se dessa palavra, a verdadeira ética cristã, sempre. Diga comigo essa palavra, sempre, sempre, mais uma vez, sempre, mais forte, sempre. A verdadeira ética cristã, pode colocar, meu querido, slide. A verdadeira ética cristã sempre persegue a plenitude do amor. É a última palavra para você completar no seu esboço. A verdadeira ética cristã sempre persegue o que, irmãos? A plenitude do amor. O que seríamos capazes de fazer por amor? A verdadeira ética cristã sempre, 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 pode dizer comigo, sempre, 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 sempre persegue a plenitude do amor. E uma salva de palmas a Jesus. Antes de passar a palavra para o pastor Micaías, eu queria que você agradecesse a Deus. Porque Ele não desistiu de você. Porque Ele continua olhando para você. Porque você é a coisa mais especial que Ele tem. Pisou na bola. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não acertou, Jesus continua sendo compassivo. Obrigado, Senhor. Diga para Ele o quanto você o ama. E o quanto você é grato por este amor que excede todo entendimento, por esta graça que foi derramada, dispensada sobre nós. Diga para Ele: Deus, eu não mereço, mas o Senhor me alcançou. Eu não mereço. Eu não mereço. Quem sou eu? Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi radical. Obrigado, Senhor, porque o Senhor subiu daquela cruz por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me dá uma chance, uma oportunidade. Obrigado, Senhor, porque a despeito de mim, o Senhor jamais desiste de sonhar conosco.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E nos perdoa, Senhor, se murmuramos. E nos perdoa, Senhor, se reclamamos. Perdoa-nos, Senhor Deus, se fomos insensíveis. Perdoa quando falamos aquilo que não deveríamos ter falado com o nosso pai, mãe, irmão, amigo, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o colega de trabalho. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Eu creio, Deus, como diz a Tua palavra, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda insensibilidade, de toda intolerância, de toda religiosidade, de toda maldade, de toda azedume, de toda apatia, de toda indiferença, de todo descaso, de toda fraqueza. Obrigado, obrigado, Jesus. A nossa eterna gratidão, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Diga comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. O que Jesus seria capaz de fazer por amor? O que Jesus foi capaz de fazer por amor? Simplesmente tudo. Simplesmente doou a sua vida total, até a última gota de sangue, para que estivéssemos hoje aqui, adorando, glorificando, exaltando o seu santo nome, libertos, renovados, transformados, curados, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O que é a graça? A gente pode falar um monte de coisa, mas eu diria que a graça é quando Deus olha para mim e Ele enxerga todos os meus defeitos. Ele sabe do que eu sou capaz de fazer. Ele sabe dos pecados que já cometi, Ele sabe dos pecados que vou cometer, Ele sabe dos pecados que eu vou cometer, que eu acho que não vou cometer, mas Ele já sabe que eu vou cometer. E apesar de tudo isso, Ele me ama. Isso é a graça. Nós costumamos amar pela lei. E o que é amar pela lei? Eu amo até descobrir um defeito seu. Eu amo até você pisar na bola. Tem muita gente que nos ama pela lei. E quando você é pastor, mais ainda. Quando você é líder, mais ainda. Como tem gente que nos ama pela lei. Ou seja, eles amam você porque eles acham que você é perfeito. Mas no dia que ele descobre que você foi injusto, ou pelo menos que eles julgam que você foi injusto, ou que você errou, ou que você disse a coisa errada na hora errada, eles já deixam de amar você. Graça é quando você enxerga, você não é um cego, você enxerga os defeitos das pessoas. Mas mesmo assim você as ama, você não desiste delas. Você entende que Deus pode usá-las, mesmo elas sendo imperfeitas. Isso é graça. A religiosidade é a fé morta daqueles que estão vivos. O Evangelho da Graça é a fé viva daqueles que já morreram. Tem uma chama que arde no meu coração, e essa chama é proclamar o Evangelho da Graça e combater a religiosidade no corpo de Cristo. Jesus fez isso enquanto esteve aqui. Esse texto que o pastor Jean compartilhou retrata isso.
a religiosidade farisaica, apegada à regra e desprezando a pessoa. O evangelho da graça não. E o apóstolo Paulo certa vez disse assim: me admiro como vocês rapidamente trocam o evangelho da graça por um outro evangelho. Nós fomos atraídos pelo quê? Pela lei? Você foi atraído pela punição? Ou você foi atraído pelo amor, pela misericórdia? Nós somos atraídos pela graça. Mas rapidamente nós trocamos essa graça pela lei, quando nós já achamos que estamos salvos, e aí começamos a condenar aquele que tem defeitos. Não troque o evangelho da graça pelo evangelho da lei, ou pela mensagem da lei, ou pela religiosidade. Temos que continuar vivendo o evangelho da graça.